Olá, meu nome é Cauê e hoje a gente vai falar sobre uma proposta de sequência didática para trabalhar a indução finita, sob o nome de indução finita, uma introdução às demonstrações usando a torre de Hanói. Para isso, nós temos como proposta da sequência didática trabalhar a competência da BNCC, que diz que cada vez mais nós temos que realizar provas cada vez mais complexas e provas cada vez mais formais. Para isso, nós vamos trabalhar com a primeira série do ensino médio e eles devem ter como conhecimento prévio a progressão aritmética, PA, e a progressão geométrica, PG. Além desses dois temas, o foco da aula, claro, é a indução finita. Para isso, nós pensamos em 3 aulas de 50 minutos. Por que é importante a gente falar da indução? A BNCC ela entra em contradição com a própria proposta, uma vez que ela defende que os alunos têm que realizar cada vez demonstrações mais complexas. No entanto, ela não dá ferramenta para o aluno desenvolver isso. Ela não dá modos para o aluno treinar essas provas. Como que o aluno pode fazer isso? A PA e PG entra como uma forma de você treinar conjecturas, mas para prová-las a indução se mostra fundamental. É a partir da indução que a gente consegue começar a provar as coisas e, de fato, começar a fazer o que a BNCC, de fato, traz como competência. De novo, por que ela entra em contradição? Uma vez que ela tem uma proposta, mas não dá ferramentas de habilidades para o professor desenvolver junto com os alunos. Olá, eu me chamo Caio e eu estarei responsável por apresentar as 2 primeiras aulas dessa sequência didática a respeito de indução finita. Bom, para a primeira aula, resolvemos dar um enfoque inicialmente para que os alunos entendam a ideia de, a partir de um problema, observar padrões dentro desse problema e, a partir desses padrões, elaborar algum tipo de conjectura que generalize o problema. Nós entendemos que essa é uma habilidade que muitas das vezes não é trabalhada entre os alunos e que é necessária inicialmente para, após isso, ser introduzida a ideia de indução finita para a prova. Para isso, nós usaremos um exemplo mais simples na primeira aula, que seria a soma dos n primeiros ímpares positivos. Apresentaremos essas somas até 5 elementos, que seria 1 igual a 1, 1 mais 3 igual a 4, 1 mais 3 mais 5 igual a 9, e assim por diante, até a soma igual a 25, como vocês podem ver. A ideia é que os alunos observem os padrões nos resultados e que consigam elaborar uma conjectura como esta que está aparecendo para vocês. Bom, no segundo momento da aula, será apresentado para eles um jogo chamado a Torre de Hanói, que consiste basicamente nesse jogo que vocês estão vendo na imagem. A ideia do jogo é que os alunos transfiram os discos de uma haste para outra num número mínimo de movimentos. A ideia é que os alunos interajam com o jogo e que observem que existe um padrão que se repete com relação ao número de movimentos que eles precisam fazer para ganhar o jogo. E a ideia é que, observando esses padrões, eles conjecturem esta fórmula que está descrita também no PowerPoint e que eles consigam chegar nisso simplesmente através da observação. Após isso, será introduzido uma discussão com os alunos a respeito de as conjecturas que conseguimos obter. Elas são válidas para qualquer número natural que envolver, ou seja, para qualquer número de ímpares que forem somados, eu posso utilizar esta fórmula, ou para qualquer número de discos que forem usados no jogo, eu posso utilizar esta fórmula, e aí esse será o questionamento que ficará para a próxima aula. Na aula 2, a ideia é, a partir das discussões da última aula, introduzir o princípio de indução finita, o apresentando como um método para provar conjecturas que estabelecemos anteriormente. E essa discussão foi levantada na última aula. Exatamente, a ideia é que os alunos cheguem nessa conclusão de que, a partir dos exemplos que nós demos na última aula e que utilizamos para elaborar as conjecturas, não é possível afirmar que a conjectura é válida para qualquer n natural. Assim, é necessário uma demonstração por pif para prová-la. Iniciaremos
com os axiomas de Peano, que são o que dão base para o princípio de indução finita. Os axiomas de Peano serão exibidos para os alunos neste formato livre de notações matemáticas, pensando em que, desta forma, ficará mais fácil dos alunos compreenderem os axiomas. Os axiomas têm a intenção de introduzir a ideia de menor elemento, a ideia de sucessor e, a partir disso, a ideia de que um conjunto que possui menor elemento e seus sucessores, este conjunto é o próprio conjunto dos números naturais. Então, ou seja, isso dará base para o passo de indução, que é exatamente provar para o sucessor, e assim como dentro de um jogo, dentro de uma pilha de dominós, em que se você derruba a primeira peça e a primeira peça derruba a próxima, que seria o seu sucessor, consequentemente todas as peças serão derrubadas. Após isso, introduziremos de fato o princípio de indução finita, mostrando o passo a passo para a realização de uma prova por indução finita. Como vocês podem ver, o primeiro passo é a base da indução, ou seja, para o menor elemento, isso é válido ou não é válido. No caso, geralmente são usados 0 ou 1, depende do problema que está sendo trabalhado. E após a base ser demonstrada, iremos generalizar o valor da incógnita como um K, por exemplo, como a gente está vendo no exemplo, e elaborar uma hipótese para n igual a K, e após isso fazer uma demonstração para K mais 1, que esse seria de fato o passo de indução. E aí, após conseguir dizer que para um sucessor isso é válido, nós podemos inferir que isso é válido para todo o conjunto. E, por fim, podemos concluir que, com base nesses dois passos, a conjectura é verdadeira para todos os números naturais. Tendo introduzido aos alunos o conceito de PIF, iremos provar um primeiro problema da aula anterior, que é a torre de Hanoi, e demonstraremos a conjectura que elaboramos na última aula. Para isso, iniciaremos pela base, e a base é igual a 1 porque o jogo só pode se iniciar com no mínimo uma peça, então o menor elemento nesse caso é 1. E aplicando a fórmula o valor n igual a 1, teremos que m de n é igual a 1, o que é verdadeiro, visto que para uma única peça, um movimento é mais que suficiente para vencer o jogo e transferir a peça de uma haste para outra. Após isso, iremos elaborar a hipótese, que é colocando n igual a um k qualquer, ou seja, um valor qualquer. Temos então que m de k é igual a 2 elevado a k menos 1, como vocês podem ver. Após isso, iremos de fato realizar o passo de indução para o seu sucessor, que seria k mais 1. Então, pensaremos que para mover os primeiros k discos, como vocês podem ver no exemplo, ou seja, a quantidade k mais 1 menos 1, que seria a quantidade k, nós precisaremos de m de k movimentos, ou seja, a nossa hipótese. Então, inicialmente, para mover k discos para outra haste, precisaremos de m de k movimentos e colocaremos isso na nossa fórmula. Aqui está a apresentação sobre essa ideia. A movimentação dos k discos para outra haste, utilizaremos a hipótese como número de movimentos. Após isso, pegaremos o disco maior que ficou na haste anterior e colocaremos ele na outra haste, que é o intuito do problema. E para isso, fica bem intuitivo que precisaremos apenas de um movimento para isso. E aí, adicionaremos 1 na fórmula que estamos construindo. Ficará m de k mais 1 é igual a m de k mais 1. Por fim, iremos novamente pegar os k discos que ainda estão na haste central e transferir para a haste onde está o disco maior. E para isso, usaremos de novo a quantidade de movimentos referente a m de k, que é a nossa hipótese. Então, por fim, teremos m de k mais um movimento do disco maior, mais m de k novamente, como vocês podem ver. Desenvolvendo isso, substituindo m de k por 2 elevado a k menos 1, teremos essa primeira linha da nossa conta aí. E desenvolvendo isso, nós chegaremos no que queríamos realmente provar, que era a nossa tese, que o m de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. E assim provamos por PIF que m de n é igual a 2 elevado a n menos 1 é válido para todo n maior ou igual a 1.
Posteriormente, na mesma aula, a ideia é que os alunos tentem provar a outra conjectura que fizemos, que é da soma dos n números ímpares. A ideia é tentar que os alunos por si só provem, mas também ir auxiliando eles em cada passo. Como vocês podem ver, nós fizemos a demonstração aí, e a ideia é que os alunos consigam realizar a base, a hipótese com n igual a k, e aí o passo de indução, utilizando a hipótese para demonstração, e a partir disso chegar no que queríamos provar por pif. Finalizando a sequência didática, a gente vai falar em como aplicar a indução dentro da sala de aula e como que a gente pode fazer isso para entender melhor. Então, a ideia da aula 3 é começar ela apresentando o problema de Gauss e a construção de sua conjectura. O problema de Gauss remete à soma da PA, em que reza a lenda que Gauss tinha 5 anos e a turma dele estava bagunçando bastante, até que o professor, em tom de desafio, para ver se a turma se acalmava, pediu para somarem quanto que eram os números de 1 até 100. E reza a lenda que Gauss resolveu em 5 minutos. Então, a ideia da aula é, nos primeiros 10 minutos, conversar com os alunos e apresentar esse problema, e então propor a eles a construção dessa conjectura. Passados esses 10 minutos, vão ser dados 5 minutos para a gente discutir as conjecturas construídas. Então, discutir o que foi falado pelos alunos, se está certo, se está errado, por que está certo, por que está errado. Uma vez discutidas essas conjecturas, vão ser dados 5 minutos para os alunos agora tentarem usar o conhecimento que viram nas últimas 2 aulas, tentar provar essa conjectura usando o pif. Uma vez que esse tempo acabou, o professor junto com os alunos, em 5 minutos, vai resolver essa conjectura. Por que é importante que o professor faça junto com os alunos? Para ele dar ferramentas para discutir sempre com os alunos se está certo, se está errado, por que está certo, o que fizeram, o que não fizeram. É muito importante para ter uma ideia de como que está. E aí o professor consegue entender como que a turma está, se entenderam bem ou se não entenderam. Uma vez discutido e provado por pif a PA, vai ser proposto que os alunos vejam a PG. Então, será dado um tempo de 15 minutos para os alunos provarem a soma de uma PG. Passado esse tempo, de novo, o professor vai resolver junto com ele, discutindo tudo o que foi feito, finalizando assim a sequência didática.